Estamos aqui no CABcast, no programa Bate-Papo Operacional. A CAB, mais benefícios, mais qualidade de vidas, mais CAB para você. Hoje o nosso programa vai ser um programa muito especial, que vamos contar aí com dois convidados. São duas lendas dos grupos táticos lá da Ceilândia. Hoje nós vamos falar sobre a criação do Grupo Tático Operacional de Unidade da Ceilândia. Vem comigo. Estamos aqui com mais um programa aí do Bate-Papo Operacional da CAB. Hoje eu estou muito feliz aqui com a presença de duas lendas aí do Grupo Operacional, né, que começou aí o Grupo Tático de Unidade. Os primeiros grupos táticos de unidade que teve o começo, então eu vou apresentando cada um, né? Vou apresentando e eles vão falando sobre si, sobre o seu serviço, sobre como entrou na Polícia Militar. E hoje eles fazem parte da Reserva Remunerada. Estou aqui hoje com o nosso Major Cláudio Santos. Major Cláudio Santos, seja bem-vindo à CAB. É um Obrigado, prazer estar com o senhor aqui hoje, entendeu? Porque o senhor foi posso falar assim, uma lenda mesmo do Grupo Tático Operacional, qual eu fiz parte, né, em um determinado tempo. Então, o senhor esteja à vontade aí para se apresentar, Major Cláudio. Eu entrei na Polícia Militar em 1985. Me apresentei no Cefap, depois fui para o 2º Batalhão. Do 2º Batalhão, fui para Ceilândia, que era a 2ª CIA do 2º Batalhão. Com isso, depois de algum tempo, saí sargento, voltei de novo para Ceilândia e lá comecei minha carreira. Na RP, sempre trabalhando na RP noturna, das 19 às 7, numa escala 12x36. Hoje a escala é uma escala muito boa, né? Que é 12x60. Hoje não, já de algum tempo que vem essa escala 12x60. Mas trabalhei muito tempo na escala 12x36. Que bom. E naquela época lá, quando você chegou na Ceilândia, era a 5ª CPMI? Não, era a 2ª Companhia do 2º Batalhão. 2ª Companhia do 2º Batalhão. Isso. Então estamos aqui com outra lenda também que vai estar junto aqui participando do nosso bate-papo operacional, né? Tenente Valmir Lima aí, que muitas pessoas conhecem aí, que também estava aí no começo aí dos grupos operacionais, do Grupo Tático aí de Unidade. Então eu quero que o senhor apresente aí, né? Tenente Valmir Lima, prazerzão o senhor estar aqui para cá. Prazer é todo meu, eu agradeço aí o convite aí, pra gente contar um pouco da história nossa aí, né? De como a gente viveu aí na Polícia Militar e trabalhou. Eu sou policial militar de 1990, né? Entrei na polícia em 1990. Início, soldado, quando terminei o curso, fui pro 3º Batalhão. Tive minha vida lá durante 3 anos. Passei pro concurso de sargento em 93. Em 94 fiz o curso no Cefap de novo. E tive a grata felicidade de escolher aí a unidade aí que eu passei o resto da minha vida, que foi hoje o 8º Batalhão, né? Na época, 5ª CPMIND. Em 1994, final de 1994, eu fui para essa unidade, entendeu? Lá estando, trabalhei minha vida praticamente toda no GTOP 28, né? Tive um ano de RP e durante esse ano eu fui garimpado aí pelo então Sargento Cláudio, que me convidou para trabalhar aí no GTOP. Esse foi o início da minha carreira. Naquela época, né, era Sargento Cláudio Santos, né? Hoje o Major da RR aí, que bom, né? Fez todo uma lenda no batalhão. Então vamos começar nosso bate-papo operacional, né? Porque esse nosso bate-papo operacional de hoje, a gente tem algumas perguntas que estão aí para poder falar sobre o que aconteceu daquela época, quando o senhor era sargento aí, Sargento Cláudio Santos aí, que a gente tem muita história aí para conversar, né, Major? Muita história. E primeiramente eu gostaria que o senhor já começasse falando aí sobre a questão da onde surgiu a ideia do Grupo Tático na Ceilândia, ser implementada essa questão de Grupo Tático na Ceilândia. Surgiu da seguinte forma: nós, à noite, tínhamos vários eventos na cidade, como festas noturnas, festa em posto de gasolina, bares superlotados. Então, nós reunimos ideia dos policiais que ali trabalhavam para poder fazer essa abordagem. O efetivo de uma guarnição A3 não tinha como fazer. E no dia ele não me falou nada. Quando foi na segunda-feira, eu recebi um telefonema por volta de 8h30. Naquela época o expediente era integral, das 8 às 18. Integral, verdade. Aí ele me chamou, 8h30, para ir lá no quartel. Falou que era com urgência. Chegando lá, ele me falou que tinha gostado daquele serviço que ele presenciou e que queria que fosse criado um grupo
para fazer esse serviço. Então, primeiramente, ele queria que criasse um grupo justamente só para poder atacar as festas, os eventos grandes que tinha na Ceilândia na época, que dava muita gente, muito problema. E também, na época, tinha muitos roubos a posto de gasolina e ônibus coletivos. Aí ele me falou que com a criação desse grupo, ele queria que a gente abordasse tanto os postos de gasolina, veículos suspeitos e nos ônibus também fizesse algumas abordagens. E naquela época, Major, era várias RPs? Como é que era naquela época lá? Tinha bastante RP na rua, muitas viaturas. Muitas viaturas, né? E com isso nós criamos ele pediu para escolher os comandantes de equipe na época. Eu escolhi 2 sargentos que eram excepcionais no serviço de rua. Qual era esses 2 sargentos aí que na época era excepcional, pegava muita coisa? Era o Sargento Inocêncio, na época, e Sargento Valmir Lima. Que encontra aqui hoje com a gente. Né? É isso aí. Só que não foi aceito pelo comandante. O comandante não aceitou. Logo de imediato, não. Depois, conversando com ele, ele até que concordou que o Valmir viesse para a equipe trabalhar com a gente, mas no primeiro momento, não. Porque ele disse que os 2 eram muito novo de serviço. Novos no batalhão. Novos no batalhão e ele queria um pessoal mais antigo. Mais experiente. Mais experiente para comandar as equipes. Então, com a sugestão dele e do subcomandante, escolhemos o nome do Sargento Rameide e o Sargento Ferreira. E depois de escolher os nomes, nós fomos escolher o restante dos policiais para trabalharem nesse grupo. Então, no começo, seriam 3 viaturas? 3 viaturas para cada equipe. Seriam 3 equipes com 3 viaturas por dia. Guarnecida a 3 cada uma. E naquela época a escala era 12,36? Não. Já tinha sido mudada a escala. Mudada a escala, 12 por 60. Ele ofereceu uma escala melhor também, um horário. Que era durante o dia. Horário diferenciado não tinha. Não tinha. Que no começo nós começamos das 15 às 3 da manhã. Que na época os roubos aos postos de gasolina e aos coletivos aconteciam mais na parte da tarde. Então, nós fizemos a escolha do horário, juntamente com ele, para ser a partir das 15 horas. Ele parava às 3 horas da manhã. Que 3 horas da manhã a cidade já estava calma. Não precisava de tanto efetivo na rua. Que bom. E naquela época era mais ou menos em meados de que ano? 1995, né? 95. Setembro de 1995. O senhor lembrou até o mês. E a ideia desse horário aí, que o Major bem lembrou aí, foi em virtude do estudo da criminalidade, que acontecia muito roubo nessa época aí de ônibus, e posto de gasolina, nesse horário, nesse intervalo, entre 15 horas e 11 horas, meia-noite, entendeu? Por isso que colocou esse... Foi o primeiro horário diferenciado em Brasília também, né? Já existia a 12 por 60, porém à noite, de 19 às 7, e colocou esse horário em virtude desse problema que estava havendo na cidade de Ceilândia, né? Então, Tenente Valmir Lima, esse foi o primeiro grupo tático de unidade, foi criado em 95, nessa época, em setembro de 95, o primeiro grupo tático de unidade, porque até então acho que tinha um outro grupo que seria o Patamo, já existia, mas era um grupo especial, aquartelado. Mas o grupo de unidade para trabalhar na cidade, com esses moldes, foi o primeiro. Foi o primeiro, em 1995. Existia o Patamo, como o Patamo é um pouco distante das unidades, né? Existia a necessidade de um tipo de policiamento especializado que a gente pudesse usar a qualquer momento que a unidade precisava, né? Daí juntou o útil ao agradável aí com o empenho aí do Major Cláudio e o Major Rocha, né? Que era o comandante da unidade na época. Isso. De reunir e fazer esse grupo aí para ajudar as RP, né? As RP que geralmente trabalhava a 3, né? Na época, né? A3 e tal, e a gente, no caso, foi trabalhar com 4 policiais e tinha esse problema seríssimo na Ceilândia, os roubos a posto de gasolina e a coletivos, né? Depois disso, acho que durou cerca de 9 meses por aí, quase zerou, né, os números de assalto praticamente zerou. Esse tipo de... Zerou, depois em pouco tempo zerou os roubos a posto de gasolina e aos coletivos. Foi um sucesso aí o nome da equipe, né? cresceu. Aí
começaram a usar em outras unidades. E Major Cláudio Santos, eu vejo assim que já vi muita história do senhor, né? Porque quando eu cheguei também no Getop naquela época, eu peguei um pouquinho do senhor estava já subtenente, para tenente, já estava já para finalizando a carreira do senhor. Mas eu fiquei sabendo muito que o senhor tinha aquele tino de saber como é que era o policial, e eu gostaria que o senhor falasse mais ou menos para falar o que o senhor entendia assim para poder escolher, não, esse aqui vai ser do grupo tático. Eu observava muito as ocorrências e o serviço deles na rua. O empenho, assim, a força de vontade. Muitas vezes até na RP, trabalhava apoiando as RP, e a gente via a comunicação pelo rádio das guarnições, na hora de fazer uma abordagem, o jeito dele abordar e o jeito dele se proceder. Não é bem assim. O jeito dele trabalhar no dia a dia. O empenho, né, no atendimento assim, à ocorrência, né? Aquela força de vontade que muitas vezes a gente acha. Então o senhor era mais ou menos como fosse aqueles olheiros de futebol, né? Você olhava para o policial, já sabia. Ele realmente assim, tem um tino bom para, na época, descobrir aí os bons policiais, que era aqueles aguerridos, né? Começava a trabalhar, fuçava, né? Onde tinha ocorrência de assalto, a RP tava lá e tal, daí ele foi... A gente observava muitas vezes a pessoa que... Muitas vezes as guarnições já tá querendo ir embora e aquele policial, não, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos insistir aqui que a gente pode achar alguma coisa. Aí a gente via que aquele policial tinha mais força de vontade para resolver uma ocorrência, para tentar achar alguma coisa. Era mais detalhista em algumas situações. Então... Mais empenhado, né? Mais empenhado, exatamente, Valmir. Não que os outros não sejam, né? Mas para esse tipo de policiamento exigia de um policial que fosse mais aguerrido, que se dedicasse, que fuçasse e tal, para diminuir o índice de criminalidade que estava havendo na Ceilândia, né? E até hoje, como a gente vê os grupos táticos e operacionais que hoje estão espalhados em várias cidades satélites do DF, né? Desde o começo de vocês, esse tino, essa situação do policial ser diferenciado, até hoje é preciso, porque justamente os grupos táticos, eles trabalham justamente com ocorrências diferenciadas em cada cidade satélite. Exatamente. Então, o que vocês começaram naquela época, até hoje está sendo seguido. Deixaram aí uma sementinha, plantou, que essa árvore está aí até hoje, dando frutos até hoje. Né? E naquela época, eu queria saber, assim, até, não sei se o major ou o tenente pode responder, naquela época, assim, como é que foi a questão dos oficiais, o comando do batalhão, se gostou mesmo do policiamento, se teve alguma... Como é que eu posso falar? Porque às vezes tem aquela situação que você, por ser um praça, sargento Cláudio Santos daquela época, começar um evento desse e baixar todos os índices de criminalidade das cidades, se gerou esse tipo de coisa, né? Existe o ciúme, tanto por parte dos praças quanto dos oficiais. E não só é o ciúme, eu não sei o que é, que alguns oficiais superiores, comandantes, não concordavam com esse tipo de policiamento e sempre criava problema. Nós, na época, plotávamos as viaturas, chegava no CCM, o coronel chegava e mandava tirar todos os adesivos que a gente colocava nas viaturas na época. Até pelo fato que o Getop não era... O grupo tático ainda não era regulamentado, né? Isso. Então, acontecia muito isso. Se vários coronéis vamos supor, de comandantes de CPRs, de unidades, não concordavam com esse tipo de policiamento. Então, ficava criticando e falando que não podia existir esse policiamento. Então, nós tínhamos muitos problemas. Tivemos problema com Coronel Sampaio, que não gostava, ele foi comandante-geral, mandou acabar e mudava o nome. Aí a gente mudava o nome e continuava para, como se diz, maquiar o serviço. Mas continuava o mesmo serviço. Mesma modalidade. Mas, então, a mesma modalidade. Então já teve momentos que naquela época o grupo tático da unidade foi extinto. Mas aí o pessoal conseguia em breve momento e depois voltava. Mas os comandantes das unidades, eles já tinham experiência que aquele serviço era diferente e precisava daquele serviço para manter sua cidade mais tranquila, mais segura. Então, ele mantinha o policiamento, mesmo contra determinações superiores. E muitas vezes chegava a falar com a gente para disfarçar
Falaram pelo rádio como se não fosse do grupo operacional, mudar o nome, criava-se força tática, para poder não despertar a curiosidade deles e determinar que acabasse com o grupo. E qual foi o primeiro nome, Major, que começou no... O primeiro nome que começou foi ROTAC. ROTAC, que seria? Rondas Táticas de Ceilândia. Rondas Táticas de Ceilândia, muito bom. Aí depois de algum tempo mudou o nome para Força Tática, se criou em Samambaia e Itaguatinga um grupo parecido e a gente sempre mantinha contato entre a gente. E depois de algum tempo foi se criado o nome G-Top. O nome G-Top surgiu com o pessoal de Itaguatinga, o nome G-Top. Segundo batalhão. No 2º Batalhão. Porém, o policiamento já vinha acontecendo bem antes, na Ceilândia. Mas o nome realmente foi criado pelo pessoal de Itaguatinga. Foi escolhido... nos moldes da ROTAC, né? Nos moldes da ROTAC. Mas na escolha entre todas as unidades, o nome que se achou melhor foi o nome de G-Top. Aí ficou, permaneceu. Aí permaneceu o grupo do G-Top. Exatamente. E naquela época, quando vocês começaram esse tipo de policiamento, qual foi o que vocês já pensavam, se o policial precisava de uma educação física, se o policial precisava de um determinado tipo de treinamento para poder fazer, justamente atender aquele tipo de ocorrência, que é uma ocorrência um pouco mais... complexa, né? Uma ocorrência mais complexa. A gente já pensava assim, será que naquela época tinha um treinamento ou não tinha? Ou tinha uma questão de uma educação física para esses policiais poder manter a forma? Tal? Então, fala com a gente aí, Tenente. Inicialmente, o grupo aí existiu diante de uma necessidade, né? Como o Major Cláudio falou ali, estava tendo muito roubo a coletivo e posto de gasolina, né? A gente não pensava inicialmente tanto na especialização do policial, naquele momento. Era outro momento, a gente o grupo não era nem oficializado, tinha poucas ferramentas de trabalho, difícil manter o grupo, como ele falou aqui, a gente plotava as viaturas num dia, no outro dia ia pro CSM para consertar porque quebrou, voltava sem a plotagem, a gente fazia vaquinha, colocava de novo, e foi um serviço de formiguinha. Agora a gente sabia da necessidade da especialização do policial, né? A educação física ele implantou, um ano depois, ou menos de um ano, o Major Cláudio impôs ao grupo lá, junto com os oficiais e tal, a cada... um dia por semana, porque a gente precisa muito do corpo, né? O policial militar usa muito o corpo, né? A nossa ferramenta de trabalho maior é o corpo, né? Sem preparo físico, a gente não consegue correr atrás do bandido, né? Tem que ter um preparo físico. Mas daí, passou-se o tempo, foi inovando, foi entrando outras gerações, chegou um grupo de oficiais lá em 2008, já nas especializações eu estou falando, surgiu um grupo de oficiais do BOP, que vieram do BOP, né? Para o nosso batalhão. Foi em 2008, né? 2008. Hoje, Coronel Zário, Coronel Cleomi, o Danzima, né? Coronel Danzima também está lá no batalhão de choque. Fábio Margarida, a gente não pode esquecer que esse cara foi importantíssimo, acho que hoje ele é coronel, né? Entendeu? Ele idealizou o curso, o primeiro curso de PCG Top, junto com alguns praças, né? Junto com o sargento Ronaldo, né? Que hoje está comandando, inclusive, a equipe que o Cláudio era comandante, depois passou para mim e eu passei por... Hoje está com o sargento Ronaldo, né, um excepcional policial, um dos melhores que eu trabalhei até hoje. Surgiu entre ele e o sargento Gonzaga, junto com o capitão Soares Bezerra, entendeu? A idealização do curso. Eles viram a necessidade da gente se especializar, entendeu? O grupo tinha muita vontade, mas faltava especialização. Esse grupo de oficiais chegou junto com o capitão Soares Bezerra, que já estava lá, esses dois sargentos, que já vinha no trabalho. O sargento Gonzaga já tinha um trabalho junto com o sargento Ronaldo e o subtenente Arruda, de fazer treinamento com armamento. A gente só foi no curso, você sabe como é que é o curso na Polícia Militar naquela época, então eu dava 10 tiros, 30 tiros e tal. A gente conseguiu algumas ações aí com relação a armamento, para a gente dar melhorado, principalmente com arma longa, que o nosso policiamento precisava usar arma longa. A gente não tinha, chegou uma CT-MT, né? Aí o sargento Gonzaga e o sargento Ronaldo e o subtenente Arruda treinou a gente. Logo após isso daí surgiu esses oficiais, como eu te disse, né? Em 2008, lá no 8º Batalhão, era 8, o grupo dos 8, grupo G8, né? Que falava, entendeu? Eles foram um marco na vida do G-Top, que daí iniciou a especialização. Teve o primeiro curso, eu acho que você é do segundo curso, né? Sim, positivo. Tudo graças a esse pessoal que eu falei agora, né?
Começou com estágio nosso, entendeu? Com a luta ferrenha do... Começou no estágio. Hoje Major Soares Bezerra, indo lá na DE, tudo é formiguinha, era trabalhoso. Para nós tudo foi trabalhoso, porque a ideia, se você for ver do policiamento, a ideia surgiu de um praça, entendeu? Um líder nato aí, que hoje está aqui ao nosso lado aqui, que foi formando as ideias e a gente foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E a gente está aqui da CAB, está dando a oportunidade de fazer esse programa, Tenente Valmir Lima, Major Cláudio Santos, até pelo fato que hoje nós temos vários policiais que são do GETOP, que entraram agora e não sabem nem disso, não sabem nem como começou o GETOP, não sabem nem como o senhor que foi na época que começou essa situação desse grupo, do grupo tático de unidade, entendeu? O Tenente Valmir Lima, continua, e vários outros que não estão aqui para poder falar sobre a questão. Muita gente boa que... Lago, né? Sargento Lago. Uma referência no GETOP. Falecido, né? Uma perda para nós, mas... Esse pessoal aí, como eu te falei aí, deu essa oportunidade da gente fazer, do estágio virar um curso e tal, e daí se estendeu, né? Fez o segundo curso, que era no 8º Batalhão. A gente teve a honra, né, de fazer, o privilégio de fazer na nossa unidade. Você e eu fizemos, foi o único curso de unidade, na unidade. Eu sou do primeiro curso, sou o 01 do primeiro curso, né? Primeiro curso GETOP, depois a DE avocou para si, né, e passou para que a Rotan, né, que tinha uma experiência em curso e tal, continuasse o trabalho, né? Aí mudou o nome de CGTOP para CETOP, né? Isso. Entendeu? Alguns cursos depois, retornou à mão do pessoal do GETOP, que já tinha curso, né? Que continuou aí e a gente está se especializando. Quer dizer, essa formiguinha que existe hoje, esse grupo tático hoje do DF que existiu, começou em 1995 com muito trabalho e esforço e suor daqueles policiais antigos, 9 mil, 8 mil, 10 mil, 11 mil, que foi a primeira equipe que tinha esses policiais, não era isso? Sim. Mais ou menos a matrícula, que são pessoal de 85, 84, entendeu? Aí depois veio outras gerações com cursos, veio a portaria, hoje Coronel Fonseca está reformado, né? Nos ajudou muito em treinamento. Teve uma situação sobre essa questão da portaria que tentaram na época, né? Consolidar a questão do grupo tático na portaria, só que aí teve uma situação de uma manobra que não foi para a unidade, né? Eles queriam fazer para o CPR. Tem como vocês falar sobre essa situação? Na época, Campos, teve uma época que nós encontramos o então deputado Fraga no almoço, lá no Boa Esperança. E o grupo chegou nele e pediu para que fosse regulamentado o GETOP. Aí naquela época ele falou, reuniu com o comandante-geral e pediu para que fosse feita a regulamentação. Se criou uma comissão. Na época nomearam como presidente da comissão o Coronel Gouveia. Só que quem assumiu para fazer essa parte foi o Coronel Gilberto. E mais um major que era do Cruzeiro, que eu não lembro o nome, e um tenente. Naime. Eu não lembro o nome deles, não. Com isso, o Coronel Gilberto me convidou para fazer parte. Não formalmente, mas informalmente. Nas reuniões eu ia, dava minha opinião. E, na época, era para ser o uniforme camuflado do GETOP e a viatura camuflada, que foi na época, então, Tenente Márcio Rogério, que conseguiu o uniforme, o desenho da viatura, as fotos, tudo da viatura camuflada. E foi feita a regulamentação do GETOP para as unidades. Depois tudo concluído, foi apresentado. Só que quando chegou no comando-geral, o Coronel Azevedo era o subcomandante-geral na época, mudou o nome, disse que não seria nome GETOP, e sim Rotan, e que as unidades deveriam apresentar os policiais nos CPRs. E quem iria comandar seriam CPRs. Iria ficar a comando de um tenente os grupos e iriam trabalhar toda a área do CPR. Com isso, na época, eu não quis ir para essa unidade, né? O CPR compôs esse grupo, continuei na unidade, Valmir Lima também não, e outros policiais. Alguns policiais foram para a Rotan e se criou a Rotan. E o GETOP
continuou nas unidades, mas sem a regulamentação. Sem regulamentação. O que era para regulamentar o GTOP acabou regulamentando a Rotan. Regulamentando a Rotan. Que hoje está um maior sucesso, cara. Há de reconhecer, Não, né, há de cara? reconhecer que a Rotan hoje, no Distrito Federal, faz um excelente trabalho. Exatamente, concordo. Destaque, né? Mas a Formiguinha veio da Rotac de Ceilândia de 1995. Com adendo, logo depois, acompanhando o raciocínio de vocês aí, houve uma tentativa de fazer também RP Comando, com esse mesmo formato, Só que antes de fazer a Rotac? Depois. Creio eu não tenho a certeza, mas copiando a modalidade que a gente tinha, que a gente estava exercendo lá na Ceilândia, né? Mais ou menos. Foi antes da Rotan, da criação da Rotan. Antes da Rotan, mas aí é que eu tô dizendo. RP Comando. RP Comando. Entendeu? Tentaram e tal, era toda Brasília, inclusive. Todo DF, entendeu? Ia para toda a área e tal, mas por algum motivo eu não sei, a gente não acompanhou, não trabalhou com eles, não deu certo. Aí, alguns anos depois, surgiu a ideia de trazer todos os GTOP e formar uma unidade só, ou usar em 2 CPRs, né? No caso, 2 CPRs. Aí, inicialmente ia ser o nome GTOP, é o Grupo Tático do CPR, né? Ia sair das unidades e ficar no CPR. A ideia era essa, a ideia inicial, entendeu? Mas depois os gestores acharam por bem mudar e tal, e fazer a Rotan nesses moldes, porém com esse nome, Rotan, né? Com os policiais do GTOP. A ideia era o GTOP ceder os policiais para formar inicialmente a Rotan do CPR. Rotan. E foi assim, inicialmente. Inicialmente. Teve alguns policiais que foram para lá na época. Começou meio capenga e tal, mas para mim hoje, sinceramente falando, junto com o GTOP das unidades, eles fazem um excelente trabalho, apreende arma, prende bandido pra caramba. E eu falo até mais assim pro senhor tenente e Major Cláudio Santos, que o que os senhores plantaram naquela época, em 95, começaram lá um trabalhinho de formiguinha. Hoje eu acho que Brasília ainda é um dos estados que ainda está tranquilo, que a gente sabe que tem a criminalidade, mas que não é comparado com outras cidades aí que a gente vê no Nordeste, que vem de vários lugares, né, que ainda está tranquilo por causa dessa sementinha aí que foi criando, os grupos táticos de unidade que ajuda a fazer mais apreensão, a situação da Rotan, que era para ser formada com os policiais do GTOP daquela época, e alguns foram, outros não, porque essa questão do grupo tático da unidade foi criada entre vocês, que vocês pensavam, não, é pra gente trabalhar na nossa unidade, na nossa cidade satélite. Né? Como teve essa diferença, criaram a Rotan, somou, hoje é o que está aí, que é a Rotan e os grupos táticos operacionais de cada unidade aí que estão fazendo esse belo trabalho. Operacionalmente hoje é referência em todo o Brasil. Realmente eles desenvolvem um trabalho magnífico. Junto com o Patam, porque só que o Patam tem outro viés, né? Tem um choque ligeiro, né? Que lida com eventos, né? Na época, quando foi criado o GTOP, iniciou o grupo, o Patam, ele praticamente não saía para a rua. Então, ele não tinha tanta experiência na cidade, trabalho, né? Na cidade. Não conhecia a cidade igual a gente conhecia. É por isso que eu até falava que era contra a gente ir fazer um trabalho numa região igual à área do CPR, que seria, naquela época, CPR 2, seria Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo, Recanto da Zema, Braslândia, Ceilândia e Águas Claras, Taguatinga, né? Já falei. Por quê? Nós conhecíamos a nossa área. Agora você vai para uma Samambaia, você não conhece as características da área, os pontos de criminalidade, os locais mais perigosos. E na nossa cidade a gente conhecia tudo. Até os criminosos, né? Até os criminosos a gente conhecia. Eu acho que é uma característica positiva, né, do tático, né? Conhece... fulano de tal assaltou, como é que era ele e tal? O cara já sabe, não, é fulano de tal que mora em tal quadra e tal. Realmente é bem mais fácil. E o Patam, como ele falou, né, é um serviço de 24 horas e não saía às 24 horas patrulhando. Não saía pra rua. Já a Rotan foi criada nos moldes do GTOP. Eu acho que é de 14 horas às 2 da manhã, ou é de 15 horas também às 3 da manhã, você vê nos mesmos moldes, só que com a área maior, né? Ela acredito que eu já fiz o curso de Rotan lá, 2 cidades por dia
aqueles patrulha, né? E se necessitar mais, claro. Eu vejo necessidade, vai para outras, né? Mas inicialmente é 2 cidades. Divide-se o horário. E fazendo observação também, né, Tenente? Então, o senhor também tem um curso de Rotan, que o senhor fez quase já indo embora, né? Fez o curso de Rotan, né? Eu fiz com 46 anos. 46 anos, né? Porque assim, ó, eu trabalho, eu vou dizer para você, e para seus telespectadores aí, eu sou um apaixonado pela profissão, entendeu? Então eu queria sempre me especializar e melhorar no que eu faço. Eu gostava de estar no tático e tal, e o tempo vai passando, a gente vai ver que a gente vê que precisa de especializações. Procurei o PATAM, fiz também o PATAM em 2009. Antes fiz o primeiro CGTOP, que é o mais importante para mim, porque eu trabalho no grupo, então eu vi que tinha a necessidade de eu ter esse curso, né? Porque eu faço parte do grupo, eu tinha que fazer o curso do grupo, né? Que é o primeiro CGTOP que eu fiz o 5º PATAM e sou do 7º COR. Entendeu? Tive essa grata felicidade, mas sempre buscando a especialização para prestar um serviço de qualidade à comunidade, que é o objetivo maior, entendeu? O objetivo maior é dar segurança à sociedade de Brasília, que paga bem para a gente fazer. Eu nunca trabalhei, né, na realidade, né? Eu me divertia sempre, né? Quando a gente gosta de fazer o que gosta, né? Não tá, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Não é verdade? Para você ter ideia, passei 19 anos sem tirar férias. Então dá a entender que eu realmente sou apaixonado pela profissão. Eu gosto mesmo da profissão. Fui criado em Ceilândia, vi os problemas e vi no meu trabalho uma solução e uma ajuda para diminuir a criminalidade. Fiz o que eu posso. E as 12 horas que eu trabalhava, era 12 horas trabalhando, não brincando. Porque eu sei que quem mora aqui, principalmente aqui na periferia, aqui, sofre muito com a violência, né? Precisa. O policiamento é menor, tal, e precisa de policiais dedicados. Pode contar, porque o 8º Batalhão, são profissionais. RP, sob maneira. Hoje lá o 8º Batalhão e tem o 10º também agora. O 10º Batalhão. É porque o 10º a gente entende que é um filho nosso, entendeu? É uma cria nossa. Né? Quando a gente fala do 8º, vai me desculpando aí o pessoal do 10º aí, que faz um excepcional trabalho. Eu vi o programa aqui anterior, o Sargento Neves, né? Neves. Que hoje é um destaque, né? No meio operacional da Ceilândia, dos 2 batalhões, é um dos maiores destaques hoje. Como tem do outro lado, o Sargento Fabrício. Também. É um excepcional policial. Tive a honra de trabalhar com ele. É um cara dedicadíssimo à função. Muito bom. Isso Hoje muito bom. O 10º Batalhão foi criado com o efetivo do 8º. E, aliás, o senhor foi um dos também fundadores, né? Aposentei. Pode falar alguma coisa. O senhor foi fundadores. Pra lá, né? Fui pra lá, nós fomos iniciou. Nós fomos juntos. Eu fui também, naquela época. Nós somos oriundos do 8º Batalhão. O 10º é oriundo do 8º Batalhão. Oriundo do 8º Batalhão. Foi o efetivo do 8º que foi pro 10º. Somos irmãos, né? É isso mesmo. Exatamente. Pois é, Major Cláudio Santos, e naquela época lá, eu acho que das experiências do senhor aí, de fazer o grupo tático e tal, o senhor ficou quanto tempo lá, trabalhando no grupo tático lá da Ceilândia? O senhor ficou desde sargento, né? Até major. Até major, né? Que o senhor saiu... Trabalhei na rua dele. Eu lembro do senhor como major lá ainda. Inclusive, quando eu pedi a reserva, no meu último serviço, na época lá, o comandante-geral era o Coronel Nunes. Não. Ele falou, não, você vai tirar mais um serviço, que eu quero tirar um serviço na rua com você. Ele era o comandante-geral, aí foi pra rua, eu tirei meu serviço na rua, o meu último serviço como major, que assim que eu saí major, eu pedi a reserva. Ele falou, vamos tirar um serviço na rua, nós dois. Eu lembro do senhor ainda lá como CPU, era CPU, né, na época? Era CPU, eu trabalhei como CPU, trabalhei como... até mesmo um dos QLPMs A, que é o PMA, a comandar uma companhia. Assim que eu saí tenente, eu fui pro 8º Batalhão, voltei pro 8º Batalhão e me colocaram para comandar a companhia CIAPESP, na época, que era a companhia especializada por causa do GTOP. Aí foi um dos únicos que é o PMA no DF a trabalhar comandando uma companhia. Aí depois disso, passou. Ficou comum, né? Ficou comum. Você mas que abriu antes essas não portas. podia o que é o PMA comandar a companhia. Eles iam para o P4, iam para uma unidade administrativa, para uma seção administrativa, não operacional. Comandar uma companhia oficial de dia, né? Eu acho que foi um dos primeiros, né? Oficial de dia também que não... Aí depois tirei serviço de oficial de dia, de CPU, e trabalhei comandando a companhia. Porque naquela época o que é o PMA não podia.
Não podia. Não podia. Aí depois que eles fizeram a mudança da lei lá, que ajudou... Isso, a 12. Da 12086, que falou que o Alpemar podia... Exatamente. Dia, né? Podia ir para o serviço operacional. Na realidade, a gente reclama muito da polícia, né? Mas o que eles queriam era ter mais cuidado, porque já é um senhor de idade, concorda comigo? É um senhor da idade já tá e tal. no final da carreira. Queria deixar... Mas... Aqui, cara, aqui é um cara ele é exceção né? de algumas regras, entendeu? Porque tinha gás e verdade. tem experiência, né? Tem que ser usado. O bom tem que ser usado naquilo que ele é bom, entendeu? Bom de rua e... Bom de rua, a experiência, líder. uma longa experiência que tinha. Como outros aí que podia ser, como o que foi... Que a gente falou há pouco, que ele queria trazer pro Tati, que virou também, que saiu o tenente, né? O tenente Inocêncio. Esses caras na rua tinham muito a agregar o policiamento, entendeu? Só tinha a agregar, entendeu? Não desmerecendo aí os jovens tenentes, né? Mas eles estão saindo agora de uma academia, não tem a experiência que... Não tem nem um comparação. cara com 45 anos sai oficial. Não tem comparação, não tem comparação. Eu já vi muita coisa. Mas eu entendo que a polícia queria preservar já um policial antigão, né? Até, entre aspas, uma regalia aí pro expediente e tal, poder dormir em casa toda noite, que a gente não tem, né? A gente viveu a vida toda nessa escala de 12,60, varando as madrugadas. No outro dia tinha que acordar cedo, porque daqui a pouco tinha que estar no fórum, né? Porque, pô, com certeza era a mesma coisa, mas teve semana de eu ir 7 vezes ao fórum. Quer dizer, só tinha 5 dias para ir, mas eu fui 7, né? Quer dizer, em um dia, 2 dias, eu tive que ir em 2 varas para ser ouvido pelo senhor excelentíssimo juiz, né? Através dos flagrantes que a gente... O problema do operacional, que era muito flagrante, era isso aí, né? Porque você, quando era na sua folga, você não tinha folga, não. Você tava no fórum. Eu vou te dizer uma coisa. Mas é gratificante. A Polícia Militar mudou muito. Quando eu entrei na Polícia Militar, nossa escala era arrochada. 12h36 da noite, né? 12h36 da noite, durante o dia, durante a noite. Sem voluntário. Sem voluntário. E uma coisa. Extra. Prontidão. Prontidão de 10 dias, 15 dias, né? 10 dias, 15 dias. Eu já passei 9 dias dentro de um quartel, sem poder ir em casa. O pessoal levava roupa, a gente tomava banho no quartel, dormia no gramado. Pegava só um travesseiro e dormia no gramado. Quando eu entrei na PM 85, eu dormi no Cefap várias noites, que teve algumas prontidões. Na época, greve dos rodoviários era problema, porque era quebra-quebra. 86, né? Teve uma greve gigantesca. Saía muitos policiais machucados, agredidos, pedrada, paulada. A gente passava uma semana, 10 dias sem ir em casa. Tinha que ficar no quartel, aquartelado. Você ficava, punha um capacete, ia pra rua, voltava, tomava um banho, descansava algum tempo, deitado no gramado, porque não tinha cama para todo mundo. Não tinha aí os mais modernos, se virava. No chão. E naquela época não podia nem tirar o coturno para você dormir. Que podia ser acionado a qualquer momento, né? E a escala 12/36 era direto à noite, você trabalhava uma noite sim, uma não. E muitas vezes era escalado. Nesse intervalo, durante o dia. Uma festa na cidade grande. Você muitas vezes saía de serviço hoje, nesse dia mesmo você entrava na pá da tarde. Greve dos vigilantes, a gente substituiu os vigilantes, né? Teve época, né? Você tem ideia, né? O polícia é pau pra toda a obra, né? Claro que melhorou e se aperfeiçoou, né? Melhorou bastante. A fase que a gente passou, né? Pra chegar na polícia que tá hoje, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Muitas pessoas criticam o Fraga. Mas a mudança de escala se começou por causa do Fraga. Porque na época dele ele começou a mudar. No 8º Batalhão, 1994, 1995. Passou lá, não foi? Não, ele foi antes. Eu não me em junho de 95 ele saiu. Ele saiu. Em junho de 95. Junho de 95. Foi. E o Major Rocha substituiu ele. Substituiu ele, exatamente. Então, excelente comandante. O Fraga começou a mudar essa escala. E muitas vezes até, ele como comandante da unidade, ele tinha problemas por causa disso. Que ele fazia conforme ele queria. E não aceitava. Lá em cima. Voltava atrás. Então, tem muitas críticas. Não estou fazendo campanha para ele, nem política, não. Mas foi história, né? Reconhecimento, né? Reconhecimento pelo que ele fez. A escala é 12/60 hoje na polícia. Quem começou a mudar isso foi ele, o deputado Fraga, na polícia. Começou a mudar no 8º Batalhão e a partir daí foi mudando. Tá? Aí quando veio o Coronel Rocha, Major Rocha na época, né? Manteve, aí colocou
essa escala aqui de 12 por 60 e mudou. Hoje na polícia é 12 por 60. Se você trabalha, é no voluntário. Antes você não recebia nada, trabalhava muito e não recebia. Então hoje eu agradeço o tempo que era muito cansativo. A gente vivia muito cansado por causa dessa escala. E eu acho que muitas vezes, muitas pessoas, os mais antigos, envelheceram antes do tempo por causa da escala. Por causa do tanto que trabalharam. Trabalharam. Verdade. Porque realmente essa escala adoecia a gente. Adoeceram e às vezes até alguns não tiveram muito tempo de vida, né? Exatamente. Geralmente naquela época, né, o policial disse que foi reformado, tinha 5 anos de vida no máximo. 50, 55 estavam morrendo. Mudou muito, mas mudou porque o mundo se atualizou também, né? A polícia acompanhou também a evolução do mundo. Evolução. Né? Armamento melhor, viatura melhores, escala melhores. Entendeu? E a Polícia Militar continua. Só que tem uma observação. Viu? A Polícia Militar hoje continua fazendo a diferença. Eu fico até um pouco medo, porque o legado que os senhores passaram pra gente, a gente está tentando passar para os mais novos e vai passando esse legado. Eu fico com medo de daqui a um tempo a polícia chegar num momento e não ter mais esse legado. Porque é preciso, daqui a um dia, eu tenho certeza que, por exemplo, o Major Cláudio, o Tenente Valmir Lima, falar assim, se a gente ouvir uma ligação e eu estiver na rua de viatura, ou do Getop, que hoje eu não estou mais no Getop, né? Eu já estou mais em outra situação, mas se eu estivesse no Getop, falar, não, o Tenente Valmir Lima está precisando do apoio, ixi, eu ia na hora. Major Cláudio Santos está precisando lá perto ali da 180, eu sei que o senhor morava ali perto ali. Eu ainda moro lá. Oxe, vamos lá na hora, porque a gente sabe que foi vocês que fizeram uma história, fizeram uma questão aí. E eu não sei se quando eu tiver mais velho também na reserva, eu não sei se os mais novos vão ter essa mesma ideia, filosofia, trabalho. A gente pretende ver se passa esse legado, né? Para eles, já tentaram passar esse legado, mas vamos ver se continua, porque para a Ceilândia continuar ainda, porque a Ceilândia ainda é a maior satélite, mesmo com 2 batalhões. Hoje o efetivo da Ceilândia não chega nem aos pés no efetivo daquela época que os seus Chegam até 1.000 e poucos, né? Chegaram até 1.000 e poucos. Hoje os 2 batalhões lá não tem 500 policiais, maior. Voltou a 5ª CPMID, a gente cuidava da Ceilândia toda com 250 a 300 policiais. Tá voltando. Assim, e a Ceilândia hoje cresceu sol nascente e pôr do sol, tanto que cresceu. E eu vou dizer uma coisa, hoje a Ceilândia só não, o Distrito Federal, e principalmente a Ceilândia, porque a Ceilândia sempre foi uma das áreas mais populosas e perigosas do Distrito Federal, por causa do efetivo da Polícia Militar que trabalha naquela área. Porque senão o crime organizado já tinha tomado conta. E já tentou algumas vezes tomar conta da cidade, mas a gente não deixou. Os policiais de lá não deixou. Na 3 mesmo, quiseram intimidar, dizendo que policiais não entravam. A gente entrava e mostrava para ele que lá não tinha esse negócio de dizer que a polícia não entrava, não. A gente entrava. Sargento, o Tenente Inocêncio que o diga, né? Tem história, né? Tem história a respeito disso aí. Realmente, a bandidagem vinha com essas conversinhas e tal, e a gente nunca deixou proliferar ou aumentar. A gente reduzia e... Nós somos os reguladores do mal, né? O mal a gente regula. Então, a gente, quando ameaçava, falava, não pode, a gente falava, vamos lá mostrar que a gente pode. É isso aí. E a gente faz. Chegava, abordava. E vou dizer uma coisa, muitas vezes a gente até agia com uma certa arbitrariedade nesse momento, quando nos falavam, o pessoal está tomando conta, tem arma de grosso calibre numa certa casa. Mal necessário, né, Major? Tem uma certa quantidade de droga. O momento a gente pedia falava, isso. então, vamos lá. Eu pedi isso. Vou ter que fazer. Vamos entrar, vamos Porque cada época é uma época, a gente não pode julgar, né? Assim, mas naquela época precisava. A gente... os métodos e os equipamentos que tinha era pouco. Que precisava aquele tipo de método e fazer daquele jeito e vocês foram lá e fizeram. Hoje, se não der para fazer da forma que tá, mas aí a gente tem que tentar outras formas. Vocês enfrentam muitos problemas hoje, né? A geração de policiais novos enfrenta diversos problemas, né? Qualquer um tem um celular e tal, pode desvirtuar qualquer ação, pode cortar, fazer um corte, dizer que o policial se excedeu e tal. Muitas vezes nem é mentira, foi uma filmagem, pegada só um corte e tal, e não sabe do problema, do que é que houve. Pois aí o policial só tá querendo ali fazer o bem, só trabalhar a favor da comunidade, para poder pegar o bandido, para poder fazer... para baixar a situação do crime, e às vezes coisa, é mal entendido. Distorcem as coisas exatamente. Mudam. Nesses dias teve até uma situação aí de um policial militar que foi revestida a situação, que filmaram como se ele estivesse agredindo uma pessoa. E ele, por fim, foi
foi absolvido porque foram ver a história direito. Não era bem assim. A pessoa estava com o dedo, foi na direção dele ameaçando, do policial, e fez isso. Com a mão no rosto dele. Ele foi tirar a mão dele, só que a câmera pegou de outro lado. Aí só mostrou o tapa. Pegou no rosto dele, no tapa. Olha, tá. Aí disseram, o policial agrediu ele. Aí fizeram foi para a auditoria militar, houve um julgamento. Ele foi absolvido. Quando foram olhar direito, de outro ângulo, depois de algum tempo, se viu que o cara estava com a mão em cima do rosto dele. Ele foi empurrar a mão do caboclo, a mão dele bateu no rosto da pessoa. Quer dizer, muitas vezes desvirtuam a situação. A situação é uma, só que de acordo que pega uma filmagem mostra outra. Um corte, né? Um corte, uma... Não mostra... Não é a filmagem completa, né? Só passa filmagem completa. Só que interessa para ele, né? Não mostrou, muitas vezes, nem um antes, nem um depois. Só mostra aquele momento assim. Só mostra e o do momento ângulo do policial. E do ângulo que ele quer. Prejudique só o policial, né? Como se fosse o errado da história, né? E hoje em dia a mão tá muito pesada. Hoje em dia a mão pro policial... A gente vê... O senhor sabe, né, também, meu João, que o senhor depois que se aposentou, o senhor foi para a área jurídica, né? Advogado, sabe melhor do que ninguém, né? Não, vejo muitas situações aí que a gente tem que ter um certo cuidado, porque lá na justiça tem muitas situações que arrumam testemunhas para falar mal do policial, é o que não falta. É o que não falta. Tá? É igual essa situação que eu citei aí, a pessoa filmou de um jeito, só mostrou o que interessava para incriminar o policial. Não mostrou a realidade da coisa. E essa pessoa já tinha quebrado um bar, já tinha feito um bocado de coisa. E não mostraram isso antes. Lá no judiciário só mostraram o que interessava para prejudicar o policial. A gente saber de história de policiais, né, que fez 99 ponto alguma coisa aí de correto aí, de prender bandido, de tirar arma, né? E um erro que ele cometeu na rua, a gente sabe, tem conhecido aqui que custou caro, né? O cara tá perdendo a liberdade e o trabalho. E é um excelente... Pô, são meus amigos e eu vi trabalhando e trabalha corretamente. Agora, um erro nosso realmente é cortado exageradamente, assim. Não dá nem para quantificar, né? Porque muitas vezes o policial age na emoção, que a gente é ser humano, né? Um errinho desse tamanho, coloca como se fosse uma coisa gigantesca e esquece de olhar também do passado do policial que já fez pela sociedade, principalmente onde eu trabalho, que eu vejo lá, a Ceilândia, pô, já tirou várias armas da rua. Quantos homicídios não já evitaram? Nem conta, né? Eu sei que isso aí não conta, né? O que conta é o tapa que foi pegado no ângulo errado, que o cara tava se defendendo, que o cara quis agredir o policial, aí só veio lá. É difícil, eu sei que é difícil o policial hoje trabalhar, mas nesse mesmo caminho a gente tem que entender que a gente não pode mudar muito também, não. A gente só tem que se adaptar aos problemas atuais, entendeu? Mas não deixar de trabalhar, porque a gente precisa de vocês que estão na rua. Precisa. Senão a violência vai chegar de uma maneira que não tem controle. E vai chegar em vocês também. Então não deixem de abordar, só tome cuidado na legalidade e tal, mas não deixe de abordar, a gente precisa. O crime organizado tá aí batendo na porta do DF. Exemplo do Nordeste aí, que tem cidade que eles colocaram para correr todo mundo da cidade. A cidade ficou como se fosse uma cidade fantasma hoje. Que o crime organizado tomou conta e mandou todo mundo embora. A gente não pode deixar chegar em Brasília. Como você vem falar aqui, a segurança pública que trata bem zela e os policiais não podem perder a motivação. E as autoridades aí do judiciário e tal, tem que ter entendimento ou acompanhar. A gente pede tanto, né, para acompanhar e entender o serviço do policial, é muito trabalhoso, né? A gente prende com um desacato que o cara disse que não foi o policial e tal. Por quê? Ele já passou aquele momento, foi orientado pelo advogado, desculpa, advogado aqui e tal. Aí as coisas mudam. Entendeu? Chega lá, o policial se torna-se réu e o cara que era réu se torna-se vítima. Entendeu? Porque o serviço nosso é muito difícil, é muito dinâmico, a gente tem que tomar decisões em frações de segundo e não tem volta, e tem que ser tomada. Alguém tem que tomar. Entendeu? E muitas vezes não é compreendido aí pela sociedade, né? Mas muitas vezes a pessoa tem que tomar uma decisão em menos de um segundo. Saber o que pode fazer, o que não pode e agir. E ninguém erra por vontade própria. A gente quer acertar e ajudar essa sociedade que é tão carente, principalmente aqui, como eu te falei, na periferia. Enquanto lá no plano piloto, vai me desculpando aqui, no plano piloto tem 5, 6 batalhões,
Lá em Ceilândia tem 2 e mal dá conta por falta de efetivo, entendeu? Verdade. Entendeu? E a gente tem que se virar nos 30, entendeu? Porque fulano tá traficando todo dia, como é que eu faço? É as pessoas me cobrando, a sociedade me cobrando, é a mídia cobrando, e quando a gente toma atitude mais enérgica, a gente é julgado e condenado muitas vezes, entendeu? Mas alguém tem que fazer isso, eu sei que é a gente, não tem a Polícia Militar, ela é pau para toda obra, entendeu? Em todos os lugares a gente vai estar, entendeu? Mal compreendido, amado, odiado, a gente vai estar. E pode ter certeza, os policiais que ali estão, eles estão com empenho ao máximo ali, com a maior boa vontade, não só é pelo dinheiro, entendeu? A maioria é vocacionado e sabe da realidade que vivemos. Eu ia fazer uma pergunta para a gente já terminar o nosso primeiro bloco aí, que é justamente a criação do Grupo Tático de Unidade, né, o GTOP. Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos, mas o que o senhor está falando até, Tenente, é a questão desse diferencial do GTOP, né? Que fez com que se consolidasse. Porque na situação, se fosse pelo comando da época, se fosse pelas determinadas situações, só teria hoje, no máximo, a Rotan, né? E talvez os grupos táticos não teriam nas unidades hoje. Né? E acho que, pelo que o senhor já começou falando aí, que seria esse diferencial que acho que consolidou, né, os grupos táticos na unidade hoje. Eu acredito que sim. A consciência dos policiais que ingressaram com esse tipo de policiamento, eu estou falando do policiamento de unidade, do GTOP que foi criado, entendeu? Realmente com policiais dedicados, comprometidos, que via a necessidade de fazer um pouco mais além do que se pedia. Porque o policiamento, o policial militar, se você for olhar, para tirar o serviço dele tranquilo, é fácil demais. Estou na viatura, rotolete ligado e tal, fazendo o preventivo, que é a nossa obrigação. Se aconteceu o crime... Se aconteceu, vai passar para a Polícia Civil, vai investigar e tal, a gente está ali para acontecer no momento. E a gente não dá conta, porque é muita coisa para pouco policiamento. Então, no nosso entendimento aqui do Major, a gente tinha que se empenhar mais. Então, quando não tinha... Só para ter uma ideia, quando não tinha viatura, o que é que acontecia, Major? A gente ia para casa? Não. A gente ficava lá no comecinho lá e tal? Não. Pegava um ônibus, a o ônibus pé. deixava a gente no Muitas vezes final a do pé. Setoró, e eu falava pro motorista do ônibus, volta para a unidade. E a gente saía fazendo tipo um arrastão, com todos os policiais entrando... 12 horas, não era 6 horas, não, era 12 horas. Só saía entrava 15, só saía às 3 da manhã. E com a vontade, do mesmo jeito que entrava, no final estava da mesma coisa, entendeu? Porque a gente compreendia que existia necessidade, que o policiamento era pouco. E a maioria dos policiais que trabalham ali na Ceilândia, a maioria, eu acredito que uns 60, deve ser a mesma coisa hoje, moram ali, né? Entendeu? A maioria mora ali. Então, acho que a obrigação é maior ainda, a dedicação tem que ser grande, porque nossos familiares estão lá, entendeu? Não quer dizer que a gente vai para Planaltina e não tem que trabalhar, mas você imagina, aí vai virar as costas, entendeu? Hoje, eu aborde hoje para não ser abordado amanhã. A minha ideia sempre foi essa. Eu falei, eu abordo hoje para não ser abordado, para meu filho não ser abordado, para minha esposa não ser abordada, quando ela vai na padaria, quando ela vai no hospital, quando meu filho vai para a escola. Se a gente não pensar nisso, só pensar não vale a pena porque estão filmando, porque qualquer coisa. Não, cara. Se adapta à realidade, trabalha com o que tem, mas com empenho, né? Dentro das suas 12 horas, faça o que você pode, faça com vontade. Porque isso faz a diferença. Isso é visto uma morte dos seus familiares, do seu amigo, entendeu? E de qualquer pessoa do bem, porque a gente é pago para isso, a gente tem a obrigação de fazer isso. Eu vou fazer até uma analogia que o senhor está falando aí, que eu acho até engraçado, porque fica parecido com aquela analogia da síndrome do Homem-Aranha. Porque tem uma situação do Homem-Aranha lá que ele deixa o bandido ir embora e o bandido acaba assaltando o pai dele lá, o cara que criava ele, e mata. Mais na frente, aí depois faz ele virar. Tem um síndrome. Tem mais ou menos isso aí. E assim, e muitas vezes o policial assim, que está empenhado, eu sei que é muita coisa contra. Eu sei, cara. Nós vivemos 30 e tantos anos nessa vida. Não vai pensando que na nossa época era tudo flores, que a gente podia fazer tudo, que isso é uma falácia, pô. Não era assim, nós tínhamos nossos problemas também, foi muitos expulsos, ou não foi, Major? Foram. Entendeu? Por fazer coisa, pô, por um erro bobo também, muitas, já aconteceu, já? Que a gente falou, pô, o policial não merece e tal. E acontece, só que hoje é outros problemas, mas a gente não deixava trabalhar por isso. Entendeu? E a gente respondia, cara. Tenho certeza que o Major já passou a época aqui de estar respondendo 5, 6 IPM, entendeu? Por atuações em benefício da comunidade, em tirar a arma. O bandido lá disse que foi agredido, mas a gente corria atrás dele, ele caiu no chão, a gente tinha que rolar com ele. Claro que vai ter lesões, cara. Isso é óbvio. Não tem pra onde correr. Mas a gente era acusado por lesão corporal quantas vezes? É invasão do domicílio, o peba vem com a arma na mão e corre. Você entra, não consegue pegar, é uma casa de um pai de família, mas a gente tá querendo pegar o cara, evitar o crime, evitar que faça mal à comunidade, mas muitas vezes somos mal interpretados.
Muitas vezes a gente é mal interpretado. A gente não consegue pegar o bandido porque ele pula e a população vem e não deixa, e a gente depois responde. A gente enfrentou esses problemas também, cara. E nem por isso a gente desistiu. Sempre a gente... saiu o serviço hoje revoltado, 60 horas depois, quando a gente voltava da folga, estava com o mesmo empenho, a mesma vontade, esquecia tudo. Ou não era assim, Major? Era. Entendeu? Exatamente. E assim... Esquecia tudo. O policial de hoje, de amanhã, tem que ser assim, cara, infelizmente. Problema sempre vai ter. Não coloque desculpa para não trabalhar. Porque é fácil colocar desculpa, né? Tem filmagem, tem isso aqui, eu não posso porque a sociedade não me deixa. Então, pô, a gente é pago para isso, cara. Faça dentro da legalidade, faça dentro do que é possível. Mas aquilo que é possível, se empenha o máximo, cara. E já ajude muito. Muito, a nossa comunidade é muito carente por segurança pública. A gente tá vendo a segurança pública aí em todo o país como é que tá. Vou citar aqui o estado que todo mundo conhece, o Rio de Janeiro, é aquela bagunça. A gente vai deixar chegar esse nível aqui? Não é possível, né? Não pode, cara. Então, o policial não pode nem colocar a farda para secar do lado de fora de casa? Não pode nem falar que o policial nem entra naquele local, tem que pedir permissão. Caramba, eu trabalhei na Força Nacional, a orientação não entrar uma viatura só a 3, realmente não dá para entrar numa comunidade, porque é cheio de bico, cheio de fuzil lá, tá esperando você. Falei, que ponto chegou isso? Onde é que... Eu falando com os policiais, eu trabalhando, falei, porra, né? Distrito Federal não tem um lugar que a gente não entra 2 a 3. Não tem lugar que a gente... Não tem lugar. Até hoje não tem. Não tem lugar que a gente... Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Entendeu? A que ponto deixamos... Será que... assim, depende do nosso efetivo de hoje. Não depende mais de mim nem do Valmir. Com certeza. Nós já estamos fora. Mas depende muito do efetivo que está hoje. E uma coisa, os mais prejudicados são os próprios policiais, a família dos policiais, se chegar a deixar o crime tomar conta. Se não trabalhar, se não fizer o que tem que fazer, os prejudicados somos nós, as pessoas de bem. Porque no dia a dia, se você faz o seu serviço, você vai diminuir o número de criminosos na rua ou inibir a ação deles. Se você inibe a ação deles, muitas vezes você está impedindo de um parente seu, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, de ser assaltado enquanto vai para a padaria, enquanto está lá no portão, ou até mesmo de uma bala perdida. Quantas pessoas que a gente já viu inocentes morrendo por bala perdida, de um caboclo, de um bandido que está assaltando uma outra pessoa e efetua um disparo. Pô, bicho, a comunidade, né, que sai de manhã para trabalhar, vai pegar um ônibus, que não tem carro, não tem dinheiro para comprar um carro e tal, e tem que se deslocar para o trabalho, e a gente sabe que nessa hora tem muito assalto, entendeu? E a gente tem que enfrentar a criminalidade com vontade, porque, pô, ela está batendo na nossa porta, a gente não pode deixar perder o controle. Graças a Deus nós temos o controle aqui, entendeu? Mas eu estou falando muitas vezes da falácia que ocorre, das dificuldades que está havendo essa Câmara, que estão querendo, eu acho que já está prestes a ser colocada aqui no Distrito Federal também, né? Já. Quase sempre implementada. Mas é inevitável isso, a gente sabe que não é inevitável, não adianta a gente lutar contra uma coisa que está instituída em todos os estados já da federação, praticamente. Entendeu? Os maiores estados já estão, tá em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro, não tem para onde escapar. Aí vamos colocar essa desculpa, não. Pô, quem trabalha certo sempre vai estar certo, cara. Problema vai haver, problema vai... Pô, se adapta, se adapta, assim, podia fazer isso, não vou fazer mais isso, vou fazer aquilo. E a comunidade, nós precisamos de vocês, nós que estamos na reserva, e a população precisa de vocês, cara, entendeu? Sem a única barreira que nós temos, sinceramente falando, não é porque eu sou policial não, mas é a polícia militar, ela tá 24 horas na rua, pô, combatendo o crime. Só que as autoridades, eu sei que tem que melhorar as leis, tem que ser mais rígido, eu acho que eu não tem que inventar mais pena, eu acho que tem que ter mais rigidez, né? No meu entendimento, né? No meu pouco entendimento, eu acho que tem que ter uma rigidez maior nas punições, né? Se é 8 anos de cadeia para um bandido, se cumpra os 8 anos. A ideia da punição é corrigir, né? Então dá uma punição forte para o cara ver que da próxima ele vai pegar o dobro, porque ele já tem antecedência. Melhorar isso, alguns aspectos têm que ser melhorados para que a gente só enxugando não se repita. Porra, eu já aprendi um cara que tinha 27 passagens, 18 anos de idade. Quer dizer, a maioria foi quando era adolescente, que não aparece mais na ficha, concorda? É menor. Entendeu? Falei, caramba, velho, onde é que vai parar esse mundo? Mas tem lei demais e rigidez pouca. Para mim falta mais rigidez, entendeu? Para melhorar. Aí se vê querendo controlar mais o policial, né? Que a gente vê, dá a entender,
Talvez o meu pensamento esteja errado, mas dá a entender muitas vezes que essa câmera é mais para inibir a ação do policial do que realmente ajudar a diminuir a criminalidade, entendeu? Verdade. Assim, tem hora assim. É horas que a gente vê, né? A gente olha assim, acho que minha visão é pequena ou enxerga pouco, mas mas assim mesmo, policiais que estão ouvindo a gente aqui, a gente precisa de vocês, entendeu? Se vocês não entenderem que sem vocês a coisa vai ficar pior 1000 vezes, vai, cara, entendeu? Não trabalhe pensando em elogio dos outros ou pensando que vai ser reconhecido por fulano ou ciclano. Não, trabalhe porque tem que trabalhar, cara. Trabalhe porque você sabe que o que você está fazendo é útil. É útil à sociedade, é uma das funções mais úteis que tem. Não desmerecendo as outras. Como médico, todas têm suas funções, mas a Polícia Militar hoje, se ela parar, se ela não trabalhar, o médico não vai poder ir para o hospital, o professor não vai poder ir para a escola, ou não é assim? Vai parar entendeu? tudo. Pra você ter ideia da função tão importante que é, cara. Mas é só um desabafo. Então, vamos indo aí para o nosso segundo bloco. Vou dar uma parada aí, Alex. E estamos aí com a CAB, que é muito mais benefício, né, para o nosso associado.